Muito bom, chega de apresentações, deixa eu convidar o nosso parteiro para falar aqui, Paulo Nenflídio. O Paulo virou um fenômeno, Martin. Muito bom, obrigado, Martin, da Galeria Mil, um projeto muito legal que ele está fazendo lá em Balneário Camboriú. Paulo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Muito bom, muito bom. Boa noite. Você está num cenário diferente aí, eu não estou reconhecendo esse cenário. Aqui eu tô em casa. Ah, tá em casa, não tá no ateliê, muito bom. Hoje não fui para o ateliê. Muito Hoje bom. foi a passagem de luz final lá no MAC. A gente deu Hum, ajustes finos lá na luz, a etiquetagem, legenda das obras. Tá muito legal. você foi acompanhar? Muito legal. Oi? Você Eu foi fui acompanhar? lá acompanhar e pedir para colocar um pouco de luz ali, tirar um pouco daqui. Essas coisas de ajuste fino da iluminação. Tudo pronto para sábado. Tudo prontinho para sábado. Estaremos lá. Muito bom. O Ficou muito Paulo, legal. eu vou fazer uma apresentação breve sobre você e depois vou pedir para você se apresentar. O Paulo, quando eu conheci o Paulo era um artista essencialmente sonoro, né? Muitas pessoas chamavam o Paulo de um artista sonoro. Muitas das obras dele trabalhavam com o som e engenhocas, muitas coisas que ele criou aí. E E de uns tempos para cá, talvez acho que mais de ano já, pode-se dizer, o Paulo vem criando algumas outras obras interativas ou não, mas obras que mantêm aquela curiosidade dele por eletrônica, mecânica, por, enfim, criações, mas que passaram a explorar coisas além do som. É um artista muito engenhoso, e hoje eu posso dizer que é um grande amigo também. É, a gente passou a trabalhar junto, a gente começou a relação, né? Vamos chamar assim, talvez um pouco antes até da exposição do Paulo na Baró, que era uma galeria que eu acompanhava muito de perto, também muito carinho pelo Martin, pela Maria. E eu comecei a acompanhar bastante de perto e conheci o Paulo. Aliás, já conhecia o Paulo de um pouco antes, mas conheci ele pessoalmente dentro da Baró. E aí a gente foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que culminou da gente dar esse passo um pouco mais sólido de passar a trabalhar formalmente juntos, a Oma e o Paulo. E, cara, Aliás, está fazendo um ano, né, Tomás? foi abrir o Paulo, eu não me lembro. Não, a gente conversou em fevereiro. Foi em fevereiro, foi pouco antes de começar a pandemia. Aham. Tanto que a ideia acho que era é, já, já participar da SP Art. Só que com a pandemia, é, Nada como uma pandemia para né, atrapalhar os planos, né? deu uma alterada nos planos aí. Com Muito certeza. bom. Essa Pois, exposição mesmo do MAC era para ter sido abril do ano passado, né? é, E pois é. acabou que fechou tudo e agora que vai rolar a exposição. Pois é. Bom, para mim, Paulo, um prazer trabalhar contigo, um prazer, é uma responsabilidade enorme, mas um prazer ao mesmo tempo estar perto de você, com tamanha sensibilidade para colocar as coisas, para enxergar as coisas, para trocar com todos os demais artistas da galeria e os outros profissionais também da galeria. Então é um prazer acompanhar aí um pouco da sua jornada, aprender muito e dividir um pouquinho do nosso trabalho com você. Obrigado. Feitas as apresentações, agora você pode se apresentar aí um pouquinho, falar um pouco de você antes da gente começar no nosso tema. Deu uma cortadinha no final. Você pediu para me apresentar. Isso, para você se apresentar. É bom, você já fez uma introdução que tem bastante a ver com a minha história aí. E nos últimos tempos, complementando essa história de arte sonora, inclusive, na minha mini biografia, eu colocava artista sonoro, né? E nos últimos tempos, talvez de uns 4 anos para cá,
eu venho tentando ampliar o leque de possibilidades de criação, não ficar tão fechado num, numa especialidade da arte, assim, da arte sonora. Então, hoje eu costumo dizer que eu sou um artista que trabalha na intersecção entre a arte, a ciência e a tecnologia. E aí, com isso, abre-se um leque gigante de possibilidades, né? De você. Apesar que, assim, já são coisas que eu já vinha fazendo, é, trabalhar com matemática, física, acústica, e eu acho que uma questão que permeia isso tudo é a questão do invisível presente em diversas questões aí, da física, da eletrônica, né? De fenômenos que são invisíveis à nossa percepção, mas que nós sabemos que existem e que interferem no nosso cotidiano. Então, até por isso eu chamei essa exposição que vai inaugurar no sábado de Universo Invisível, que são essas questões relacionadas à natureza. a, por exemplo, uma das obras eu trabalho com a linha do campo magnético da Terra, né, do eixo norte-sul magnético, que é algo invisível e que nós usamos no dia a dia, está presente no nosso cotidiano de alguma forma, né? Entre outros trabalhos também, por exemplo, a gravidade e outras que são mais são abstrações, como desenho no espaço. Eu acho que eu fiquei bem feliz com essa exposição assim, por conta da pandemia também, porque a exposição era para ter sido em abril. Eu acabei que eu ganhei um tempo de produção. Eu não parei desde que começou toda essa história. Tenho a felicidade de trabalhar sozinho. Esse é o lado bom, né, de ser artista. Então, eu, isolado no ateliê, eu fiquei trabalhando. E aí tive esse tempo de produzir obras inéditas. Eu acho que pensar uma exposição individual totalmente inédita foi muito bacana. Assim, foi um tempo que normalmente nós não teríamos, né? Sempre tem prazos mais curtos de exposição. E neste caso eu tive um tempo bem prolongado e de pesquisar e de pensar coisas. E foi bem que deu um resultado muito bacana. Que legal. Ô, Paulo, inicialmente essa exposição ela não teria somente obras inéditas. Originalmente, esse é um edital de exposições, né? Na verdade, é o primeiro edital do MAC USP, assim como tem o edital, o programa do Centro Cultural São Paulo, outros editais que são para artistas, né? Esse foi a primeira edição desse edital de exposições temporárias do MAC USP, que era 2019 e 2020. As inscrições foram lá em 2019. As exposições eram para ter sido no período de 2020. Uhum. Tanto que a primeira já foi, a do Rodrigo Linhares, foi no começo de 2020. E, e originalmente eu tinha mandado uma proposta, que foi a proposta selecionada, que inclusive chamava Universo Invisível, mas que era muito parecida com uma exposição que eu tinha feito recentemente na Caixa Cultural, que foi, se eu não me engano, foi outubro ou novembro de 2019. Uhum. E aí eu tinha mandado a mesma proposta para a Caixa e outra para o MAC. As duas foram aprovadas, né? Só que como já tinha rolado da Caixa, aí eu conversei depois no MAC, com a curadoria, para que a gente não fizesse a mesma exposição num período tão curto de tempo, Uhum. na mesma cidade, né? Uhum. Ficaria estranho fazer. Eram exposições muito parecidas, assim. Eu acho que tinham 16 obras que havia numa exposição e que havia na outra também. E aí depois eu propus, eles aceitaram o meu pedido de fazer uma exposição, de pensar uma exposição nova, né? Uhum. Totalmente experimental aí. E eu acho que isso é uma característica do museu da universidade, né? Pensar um museu que é aberto a essa a pesquisa, a pensar coisas novas.
E aí eu propus fazer essa exposição com obras inéditas. Então, que eu acho que ganhou muito, assim. Foi legal ter feito aquela exposição na Caixa em 2019, foi uma exposição, aliás, bem visitada, né? Linda. Teve uma situação que eu lia o caderno de visitas, né? E eu contei, eram mais de 10 mil visitantes até pouco antes Do do término. final da exposição. Que legal. E foi uma exposição legal, porque foi uma exposição que pegou um período da minha trajetória de 2010 como um Jolofone até obras mais recentes, como o 433. Eu acho que foi uma exposição bem legal para mostrar esse panorama mais abrangente. Que Agora, já legal. essa exposição do MAC é uma exposição que já vem de uma vontade assim de produzir obras que fogem um pouco dessa questão da arte sonora, ampliando um pouco o leque para esse lado da física, da matemática, acho que do desenho geométrico. Daí dá para sair bastante coisa. Dá Sem dúvida. para. É. Sem dúvida. O Renato fez um comentário aqui muito interessante sobre o seu trabalho. Tornar o invisível invisível pode ser uma forma de falar do seu trabalho em 140 caracteres. Aí ele brinca, que ele gosta de perguntar para os colegas artistas como que ele resumiria o trabalho em 140 caracteres. Mas fica a pergunta para o Paulo. Como definir o seu trabalho em 140 caracteres? Dá para resumir, talvez em menos caracteres. Acho que é invenção. Poesia e invenção. Dá o quê? Dá uns 30 caracteres aí. Muito bom. Poesia e invenção. Acho que é bem isso. Que legal. Ô, Paulo, é, você falou que você trabalha no limite entre. No limite. O tema da nossa live de hoje é falar sobre arte e tecnologia, né? Eu vou te provocar aqui com algumas questões que eu pensei e tal. É, quando você fala que você trabalha no limite da ciência, da tecnologia e da, e da arte, é, dá para dizer que a sua busca poética está em um desses campos ou a sua busca poética está em qualquer lugar do planeta, em qualquer coisa, e a materialização se dá por esses três meios? Como que você articula a arte, tecnologia e ciência? Como que você pensa isso? Eu acho que quando a gente fala no limite, é exatamente o limite mesmo. É não cair nem para um lado nem para o outro, porque imagina que você começa a produzir coisas que são somente na tecnologia. Então deixa de ser arte. Aonde que está esse limite, né? Esse que é o mais difícil, assim, o limite seria um equilíbrio entre todas essas qualidades, né? Então é como se fosse você fazer uma receita onde você coloca um pouco de cada desses ingredientes e você chega no limite, assim, não é seria uma receita perfeita ali de ingredientes que você não vai cair nem para um lado, nem para o salgado, nem para o doce, né? Você chega num ponto limite. E que eu acho que, para mim, é uma questão muito assim eu acho que sempre foi assim, de uma ideia que surge na cabeça, e aí meio que eu tenho que concretizar essa ideia, assim, é uma necessidade mesmo, algo que, tipo, uma vez que está na ideia, ela tem que passar a existir. Então, sei lá, surge uma ideia, e aí essa ideia ela vai ter algumas problemáticas, questões para resolver, e aí daí parte o trabalho de buscar esse limite, de você conseguir, a partir de uma ideia, criar dentro desse limite, desses recursos, né? Chegar no meio aí. Legal. Existe um entendimento de que a arte e tecnologia, né? Quando você fala que é arte e tecnologia, alguma coisa, a arte deveria não usar da tecnologia, mas a arte ser feita através da tecnologia. Por exemplo, uma arte que é gerada através de um algoritmo. É...
Como que você enxerga isso? Isso talvez já foi um ponto que você pensou, essa arte feita com tecnologia, ou a arte, eu não sei nem como definir, talvez, né? Não sei se ficou claro a minha questão. Faz sentido para você isso? A diferença o que você está falando é a diferença entre linguagem e meio, né? Eu uso a tecnologia como um meio de chegar na solução de uma ideia. E algumas vezes acaba caindo como linguagem. Por exemplo, eu posso citar uma obra que é o metacircuito. Então, o metacircuito ele tem ali o meio, ele tem a eletrônica, envolve questões de arte eletrônica ali, e acaba que visualmente, esteticamente, ele também tem uma linguagem da eletrônica. Ele tem ali nele características estéticas que são da eletrônica, de uma eletrônica analógica, né? Em algumas outras situações é apenas o meio, né? Na maior parte das vezes eu busco o meio, uma solução que é tecnológica, né? Mas você também poderia pensar que o tecnológico, e isso aí dá uma discussão longa, que uma caneta Bic é tecnológica, né? Você tem ali uma esfera micro, né, que vai soltando a tinta aos poucos. Da mesma forma, um carvão é tecnológico. Você pegar um pedaço de carvão e passar num suporte também é tecnológico. Mas aí, quando a gente fala em arte e tecnologia, normalmente a gente está pensando nas novas tecnologias, né? E não nas tecnologias mais rudimentares. Mas tudo envolve tecnologia, né? Uma pintura é tecnológica, uma fotografia envolve tecnologia. Tem praticamente tudo que nós fazemos, de alguma forma, envolve tecnologia. Essa live que a gente está fazendo envolve tecnologia. Mas eu acho que talvez aí o que definiria melhor a ideia é você pensar assim esse limite entre a ciência, a arte, a tecnologia como processo. Acho que eu acho que é isso. A palavra que definiria melhor aí é o processo, né? Não sei se eu fui muito claro. Não, não, para Né? mim fez muito sentido. É engraçado, eu não tinha até hoje me atentado tanto para essa definição ou para essa divisão entre meio e linguagem, né? E isso define muita coisa, ou isso pode definir muita coisa quando a gente está falando de arte e tecnologia, né? Uhum, Porque essa confusão entre meio e linguagem ela é fundamental e eu acho que essencialmente acontece na discussão de arte e tecnologia. Eu mesmo é, teço algumas críticas, né, para alguns artistas para alguns artistas não necessariamente, mas para algumas obras que se dizem de arte e tecnologia e que eu vejo que a tecnologia às vezes é muito mais um meio do que uma obra, né, do que a obra. E aí, para mim, algumas coisas acabam por não fazer muito sentido. E eu gosto dessa clareza, dessa definição que você. Achei legal essa clareza, essa definição que você trouxe. Para mim faz muito sentido. E é engraçado que, no seu caso, você falou agora, né, da tecnologia, as palavras elas significam muitas coisas, né? E você falou agora da tecnologia, a gente fala tecnologia e costuma-se, né, por associação, pensar sempre nas últimas tecnologias, nas novas tecnologias. E uhum, você tem tecnologias incríveis que são milenares, né? sim. É, e é muito louco. Eu acho que talvez você já tenha dado essa resposta, né? Você se vê como um artista tecnológico, ou você se definiria mais como um artista que usa isso como um meio e é um inventor que pode usar tanto da tecnologia como hoje é uma ferramenta, mas amanhã podem ser outras ferramentas. Sim. Como que você se vê nessa associação com tecnologia? Eu acho que eu gosto mais disso que você falou, assim, dessas tecnologias mais rudimentares.
eu acho que elas dão mais possibilidade de poética e de... Eu não sei, eu sou um pouco avesso a tecnologias mais recentes. Eu não sei. Aí eu acho que começa a desequilibrar a balança, sabe? Essa balança entre arte, ciência e tecnologia. Eu acho que começa a cair mais para o lado da tecnologia. E aí, às vezes, eu acho que a poesia um pouco meio que se perde. Mas não sei, cada artista tem os seus, a sua linguagem, os seus meios, né? Suas características. Então, tem muita coisa, mas eu costumo gostar mais dessas coisas mais, sei lá, por exemplo, máquina a vapor, sei lá. Eu acho que existe mais coisas para se pensar nisso. Acho que, né, dessas coisas mais simples, sei lá, o eletromagnetismo. Eu sempre gostei muito assim desses fenômenos, como eu falei, que são invisíveis, né? Que a gente sabe a teoria, conhece a teoria, e quando você liga uma bobina e ela gera um campo magnético, e isso de alguma forma cria uma força ali que é invisível. Eu gosto disso, sei lá, é difícil de explicar. Isso é Acho que tem uma muito. magia aí que me interessa, sabe? Sei lá, eu brincava com ímãs, eu sempre gostei muito de brincar com ímãs, de ficar, sabe? E hoje você tem, né? Você tem o neodímio, por exemplo, que é um super ímã, né? E que ele dá. Tem pessoas que usam isso para até para escultura, né? Dá para criar esculturas magnéticas. O Tunga, né? O Tunga usava aqueles ímãs de cerâmicos, né? Os ímãs de ferrite, para fazer aquelas esculturas que eram, sei lá, maravilhosas, né? Aquela junção de ímãs ali formando aquelas massas. Eu acho bem bacana. Não, demais, demais. E aí eu posso dar um testemunho aqui, né, um comentário que as suas obras ela tem muito dessa nostalgia, né? Elas bebem muito numa fonte de fato do clássico, assim, do que é tradicional, né? E embora elas trabalhem, elas reproduzam com a tecnologia, enfim, com alguma técnica específica, reproduza um som, reproduza um movimento, reproduza alguma coisa, é, elas têm normalmente um pé no clássico. Elas são de madeira, elas são artesanais, elas são aqueles elementos, aqueles circuitos, eles são visíveis, eles são. Então é uma coisa assim, parece que de alguma forma uma brincadeira mambembe, vamos dizer assim, né? Uma brincadeira mambembe que constrói uma coisa sensacional, assim. É um equilíbrio, é um balanço que eu acho particularmente que você faz muito bem, né? E aí ver você falando com essa clareza, as coisas vão cada vez fazendo mais sentido. De você falar assim, cara, de fato, eu quero caminhar nessa linha, eu quero caminhar nesse limite. Muito legal. Tem algumas pessoas comentando aqui, o Raf Gomes, você é brilhante. Do teu modus operandi até o objeto final são aulas inteiras. Te admiro demais. O Renato Obrigado. está comentando aqui, na minha opinião, faz sentido a tecnologia como meio, mas tem muito artista gringo que utiliza a tecnologia como fim e que também é interessante. O... Aí o Jeff está dizendo assim, quase steampunk. Não, não, Exatamente. não conheço essa referência. Tem filmes, é uma estética. O Ah, tá. steampunk, o steam é de máquina a vapor, né? Ah, tá. Então, quando você mistura, tipo, o Blade Runner, né? O Caçador de Androides, é um filme desse gênero, né? Que ele mistura alta tecnologia, mas eles estavam lá. Tem cenas do filme que o cara está construindo o olho para colocar no boneco, naquele ser android, né? Uhum. Então, essa estética
que mistura, vamos dizer, uma tecnologia de alto nível com coisas, com desenho mais rudimentar, assim, Uhum. é bem isso mesmo. Que Tanto legal. que eu acho que isso de misturar madeira, cobre, eletrônica, eu acho que vai bem nessa linha, assim, de, de você criar vamos dizer, uma tecnologia que já puxa para algo mais contemporâneo, com material que remete a algo mais antigo, né? Uhum. Como, por exemplo, a máquina do trovão, acho que tem bastante disso, né? É uma Uhum. caixinha de madeira, ela tem ali elementos que são de instrumentos praticamente medievais, né? Uhum. Desenhos ali de roseta e tal, mas ao mesmo tempo ele tem ali o trovão, ele tem uma chapa de cobre, ele está bem dentro dessa estética. Que legal. E eu acho assim que para quem for visitar essa exposição, ela fica até 23 de maio, né? Então tem tempo aí, inaugura agora no sábado, mas vai até 23 de maio. Vai perceber, e quem conhece o meu trabalho, né, vai perceber que nessa exposição eu busquei algo mais mínimo, assim. Então, é uma exposição mais limpa, com menos elementos. Foi um trabalho difícil, assim, porque eu acho que eu saí da minha zona de conforto, assim, de criar trabalhos com muitos elementos, que de certa forma é mais fácil de resolver. E dessa vez, uma das obras, inclusive, eu fiz ela, eu desenhei ela no computador, né? E ela é extremamente minimalista, assim, e foi difícil, foi uma obra muito fácil de processo de fazer. Inclusive foi o Michel que me ajudou lá na montagem, né? E a gente montou essa obra em um dia, aliás, num período, né? No período da manhã até um pouco depois do almoço. Mas assim, vamos dizer, para conceber e aceitá-la, foi difícil, porque eu saí da minha zona de conforto, parecia um filho, um, uma outra criação mesmo, é uma coisa. Mas agora eu já aceitei, eu vejo que ali dá para, inclusive, ter irmãos desse tipo de trabalho, assim, eu acho que dá para sair muita coisa daí, sabe, Menos é mais é o nome dessa menos é exposição, mais. né? Que nem o monocórdio, né? O monocórdio, ele vem de uma linha lá vai ter o monocórdio, é a primeira obra que está. Logo que você chega na exposição, tem o monocórdio. Ele é um monocórdio de 5 metros de comprimento. E, assim, ele vem de uma linha de obras sonoras que começou com monocórdio infinito, que eu fiz um sistema que era uma caixa de ressonância, onde uma corda ficava vibrando infinitamente. E esse é um trabalho que tem bastante a ver com aquilo que a gente estava falando da estética do steampunk, né? Inclusive, dentro dela tem uma lâmpada incandescente, que eu acho que também é bem característico dessa estética. Tem ali uma roseta com o símbolo do infinito, porque é a monocórdia infinito. Aí depois eu fiz uma série de obras que envolvem o eletromagnetismo para fazer a corda vibrar, tal, o retrocórdio, fiz uma guitarrinha para o Zerbini, que ele usou na época no Chopa Ferro. Fiz o bicórdio, né, o bicórdio que está comigo. A máquina do trovão tem ali uma corda que funciona com esse princípio. E eu ia fazer o monocórdio dessa exposição vibrando também. Mas aí eu fiquei nessa questão entre a vibração da corda e o mínimo. Né? Fiquei nesse dilema entre ter a corda vibrando, mas ter ali alguns elementos extras que iriam interferir visualmente, ou ter a corda ali uma linha reta parada, uma potencialidade do som, porém em silêncio. E aí foi essa escolha, foi um trabalho, a mesma coisa, foi um trabalho fácil de produzir,
mas de difícil decisão, assim, de optar e falar, não, eu quero, dessa vez, eu quero fazer um trabalho que é mínimo, porque ele vai ter a ver com as outras obras, e aí fecha ali um grupo de obras que tem uma relação. Eu acho que essa escolha do artista, às vezes, eu fiquei uma semana nesse processo de, quero fazer vibrar, mas aí vai ter um elemento a mais, e aí eu optei por não ter. Tá E eu feliz acho com o que ficou um resultado, trabalho super Paulo? bonito. Hã? Tá feliz com o resultado? Eu estou bem feliz. Eu acho que é uma exposição. Eu acho que pela primeira vez, eu não sei quantas exposições individuais eu tenho, talvez umas 10 já, Uhum. desde 2003. Teria que contar lá no meu currículo. Talvez essa seja a 10ª exposição. E assim, é a primeira vez que eu tive tempo, tive um ano praticamente, para produzir uma exposição inteira com obras inéditas e fechando num conceito único, né? Então você circula pela exposição e ela tem uma integridade ali. Ela não tem questões que apontam para vários lados, mas existe uma linha que você percorre e percebe que é uma exposição única, assim, é um jogo ali, né? São peças que fazem parte de um conceito. É como, sei lá, você pensar um músico que vai produzir um disco e aquele disco ele é único, né? Cada uma daquelas melodias, cada faixa pertence àquele álbum e eu acho que essa exposição ficou bem assim. Não que outras exposições que eu tenha feito não tenha assim esse pensamento, mas eu acho que normalmente eu acabava usando uma obra que estava pronta ou algumas obras prontas, colocava mais uma obra nova. Dificilmente tive esse tempo tão prolongado para produzir uma exposição inteira pensada dessa forma. E, sei lá, Legal. foi bacana, sabe? Eu acho que foi bem legal você poder produzir uma exposição inteira do zero. Acho que deu um resultado bem legal. Eu fiquei bem feliz, bem satisfeito. Todo mundo no museu lá ficou bem feliz também. O Martin está perguntando em qual endereço que essa exposição vai rolar. Fica no MAC USP, que é na Pedro Álvares Cabral. Eu acho que o número eu não lembro, mas é na frente do Do, Ibirapuera, do do outro lado, Ibirapuera, né? exato. No antigo prédio do Detran. Não tem Antigo como prédio do errar Detran. ali, né? Ali é. Enfim, o MAC USP é um prédio gigantesco, é um prédio enorme. E Para quem for exatamente de o. metrô, desce no Ana Rosa e dá uma caminhada de 2 quilômetros, 1 quilômetro, não sei. Acho que 1 quilômetro Descendo, né? descendo. É. Acho que é 1 quilômetro. Mas também, assim, o endereço tem no site do MAC. Com a questão da pandemia, está muito controlado o acesso. Uhum. Então, precisa agendar. Uhum. Para quem for visitar, entra no site do MAC e aí lá vai ter o link de onde fazer a reserva do. É gratuito, né? Mas você precisa reservar o seu ingresso, vamos dizer assim. Isso aí. O ingresso é Aline, gratuito, mas você precisa Aline reservar. pôs o endereço aí. Pedro Álvares Cabral, 1301. Obrigado, Aline. É isso mesmo. E o Martin, se vier, você tem que avisar, viu, Martin? Porque o Martin, se vier, ele vem lá de Balneário Camboriú, bicho. Nossa. Então, é isso aí. Tem um projeto bem legal lá também. Aliás, quem está aqui acompanhando a live, vale a pena depois dar uma fuçada aí no Instagram dele. Tem um projeto bem interessante nascendo. Paulo, tem outras perguntas aqui. Duas perguntas interessantes aqui do Marcelo. Você foi uma criança inventiva? Aprendia com o avô e o pai? O meu avô, bom, criança inventiva, sim, né? Eu me lembro de muito cedo, eu falava que eu queria ser inventor e desenhista quando criança. E acabou que eu segui essa trajetória mesmo de inventor e desenhista, né?
e desenhista no sentido mais amplo, assim, de design, de pensar objetos e não apenas o desenho no desenho gráfico, né? De pensar coisas, né? E o meu avô materno era marceneiro, mas quando eu conheci meu avô, ele já não trabalhava mais, já estava aposentado, né? Não tive acesso, apesar dele ter uma oficina e era muito comum isso, né? Você ter uma oficina no fundo da casa, mas era inacessível. Já o meu pai ele tinha essa característica assim de pegar qualquer coisa que estivesse quebrado e consertar. Ele era muito curioso e teve uma situação que eu acho que para mim foi um start nessa parte de querer entender de física, de eletrônica, que meu pai fez para mim uma experiência muito simples daquele motor que você enrola a bobina na mão, você faz uma pequena bobina, e aí você coloca um ímã embaixo, liga a pilha, e isso vira um motorzinho bem rudimentar. Quando meu pai fez isso, para mim foi assim um start de querer entender de como funcionavam essas coisas, tanto que depois eu fui querer fazer eletrônica quando já era adolescente, né? Que legal. E agora a parte da arte veio meio que de forma natural. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Mas eu lembro também de uma situação que para mim foi assim um start que eu tinha uma enciclopédia da Abril que falava sobre Aleijadinho e Aham. tinha lá fotografias do Barroco e principalmente da Via Crucis e que me chamou muita atenção, assim, eu fiquei bem perturbado, assim, de falar, nossa, o que que é isso, sabe? Tipo, tinha uma força ali que me interessou, muito criança ainda, assim, de querer entender, né, o que que era aquilo e acabei que fui seguir também. Fiz eletrônica, mas depois acabei fazendo artes visuais. Inclusive, na ECA, o curso começa no Barroco. É engraçado. O curso de História na ECA começa no Aham. Barroco. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo também que eu gostei. O Olafur e o Capu, deve ser o Olafur Eliasson e o Capu é o Anish Kapoor, deve ser esses dois. Uhum. Brincam muito com física e a tecnologia nas suas obras. São referências para você, Paulo? Eu acho que, assim, não são referências, mas são dois artistas que eu gosto muito, né? Eu não me baseio neles, né? Mas eles trazem coisas que são muito interessantes. Sim. Eu particularmente gosto muito dos dois. Fui numa exposição, tive a grande oportunidade de ir numa exposição individual do Olafur Eliasson na Tate. E foi muito interessante. São E geniais. são E é beiram. engraçado, né? Porque de fato eles têm uma poética parecida, né? Dá para traçar questões aí. Sim, sim. Muito bom. O Nicolino está comentando aqui, também fui inventivo, queria ser cientista, mas químico e desenhava sempre. Que legal. E o Renato está perguntando, qual a principal diferença entre arte e design para você, Paulo? O design, acho que normalmente cai numa questão da funcionalidade, né? Você pensar, por exemplo, eu tô meio que de férias, né? Eu acabei, se é que dá para dizer que artista tira férias, mas acabou a montagem e eu tirei alguns dias e aí surgiu a necessidade, devido à idade também, de usar óculos. Então, esses dias eu comecei a construir meu óculos. Eu estou produzindo meu óculos em madeira e que está dando um resultado muito bacana, assim. Eu achei que eu ia produzir em um dia, mas já são 3 dias que eu estou lá lixando e tal, e desenhando e construindo. Então, nesse caso, eu acho que é design por causa da função. Ali tem uma função.
né? E no caso da arte, o design muitas vezes faz parte, mas a arte tem outras questões que eu acho que tem a questão do pensado, da questão da poesia, que não, vamos dizer que iria além, seria um nível a mais aí, se é que dá para dizer isso, mas o designer ele estaria dentro da arte. No meu caso, né? Nem sempre isso acontece, né? Muito bom. Você conhece, Paulo, uma marca que chama Notiluca de Como? óculos? Notiluca, Uma marca? Notiluca, Notiluca. Não. Ele é uma Manda para marca. mim. Olha eu fazendo um merchan aqui no meio da live. É uma marca de óculos de madeira que é daqui de São Uhum. Bernardo. Os caras têm um trabalho Nossa, muito legal. Inclusive o Fernando, que é o proprietário da Notiluca, ele é um grande amigo e cliente da galeria também. Tem algumas obras de alguns que artistas lá legal. da. Mas Nossa, é um trabalho muito bacana o deles. Já fizeram óculos de pedra, já fizeram óculos de madeira, já fizeram óculos de vinil, de disco de vinil. legal. Eles têm um trabalho muito interessante. Depois vale a pena você fuçar agora que você está inventando o seu aí. Sim, que legal, vou dar uma olhada. Depois me Muito. manda. Depois eu te mando, Agora depois tem eu te uma mando a coisa foto. assim que, tipo, falando dessa questão de design, que eu acho que para o artista, no meu caso, que é construtor, eu acho que tem uma questão do tipo que você imagina, como eu falei, e aí você tem que fazer, né? Porque mesmo que eu achasse um óculos que servisse, que eu gostasse muito, eu ainda não ficaria satisfeito porque não fui eu que fiz, sabe? Eu acho que tem uma coisa do tipo, fui eu que fiz, tá aqui, eu que produzi isso aqui, sabe? Tipo, de um gosto assim do fazer, sei lá, acho que só para quem gosta de fazer e de ter esse vínculo do cérebro, da criação, com a manualidade, né? De você sentir esse prazer de criar. Eu acho que só quem tem isso que sabe como é bom produzir e fazer as suas coisas, né? Tipo, sei lá, você criar. Eu acho que imagina o prazer, por exemplo, do Santos Dumont. Originalmente ele usava balões, ele comprava os balões dele, né? Lá em Paris. Sim. E aí chegou um momento que ele começou a produzir os próprios balões. E ele produziu, na época, o balão mais leve que já tinha sido produzido. Ele produziu com seda e bambu, né? Com seda chinesa. E era o balão mais leve, o mais e que dobrável você conseguia levar numa maletinha embaixo do braço. Então, imagina o prazer, né? Por isso eu acho assim que sim, era um inventor, mas que ele também tinha um quê de artista, assim, sabe? Santos Dumont tinha essa coisa de querer fazer, querer produzir e não se contentar em apenas usar as coisas que já existem. Ele também tinha esse gosto de fazer, criar e usar, né? Tem um outro nominho fera também, que é o Leonardo da Vinci, né? Na Claro, mesma linha. sim, na mesma linha. Muito bom. A Aline está dizendo aqui, o Paulo constrói um monte de coisa, não é só óculos, não. Ô, Paulo, você está aceitando pedidos já ou não? Porque eu gostei da ideia do Ah, Marcelo aqui. Ele falou, faz um para o Tomás, eu te passo a minha lente, eu mando fazer a lente e você já põe na linha aí, pô. sim, bota na lista. Se ficar bonito, você vai receber um pedido aí, viu? Sim. Eu Eu não sou, acabou, eu, o processo para isso é que eu fui na loja, eu comprei um óculos que eu havia até gostado e tal, mandei fazer as lentes, mas aí no final, tipo, começou a me incomodar aquele material plástico em contato com a pele. Eu falei, não, tem que ser madeira. Ou madeira, ou tecido, alguma coisa que fosse vegetal, né? Que não fosse sintético. E daí que veio,
fazer de madeira, tal. E aí já comecei, já primeiro que eu desmontei, eu destruí o óculos, né? Eu falei, puta, agora tem que fazer mesmo, né? Eu arranquei fora as lentes Aham. e, e aí comecei a desenhar, escaneei as lentes e joguei para o software, tal, comecei a desenhar e aí a partir da lente que já existia, eu fiz o desenho da moldura. Tá ficando bem bonito. Eu fiz ele de pau marfim. Aí aqui vai ter a emenda que é de embuia. Pau marfim é clarinho, né? E aí embuia é Aham. escuro. E aí vai ter a perninha de pau marfim. A haste aqui lateral de pau marfim também. O mais difícil está sendo fazer essa junção ali da dobradiça da perninha, né? Aham. Mas Tô é isso, eu acho curioso. que. É. Tanto que eu estou usando. Tipo, eu tenho um instrumento que é tipo um capacete com lente de aumento que eu uso para Aham. soldar os componentes, né? E para fazer essas pecinhas menores, eu estou usando essa lupa, porque é muito pequenininho mesmo a coisa da junção ali, né? Olha, eu Consegui acho que fazer vai, o arco também. eu acho que vai valer um papo bom entre você e o Fernando e o Nando. Eu vou pôr em contato vocês, Legal. porque o primeiro, eu acho que o primeiro óculos da Notiluca eles também fizeram bem manual, bem quase que esculpido. É Muito esculpido legal. mesmo. Eu cortei Muito na legal. CNC, eu desenhei, cortei na CNC, mas tipo, na hora que você vai lixar, dar o acabamento, é esculpindo mesmo. Parte é escultura mesmo. Muito bom. Sei Paulo, lá, é um presente, um auto presente, né? opa, é isso aí. É isso aí. Ô, Paulo, bom, antes de te agradecer, eu queria convidar o pessoal que estiver aqui. Eu sei que tem alguns amigos que são do Rio, mas que estão curtindo, estão acompanhando a gente. Mas, ó, o Jeff é daqui de São Paulo. Deixa eu ver quem mais é de São Paulo. Nário, Aline, Adriano, o Tom. Quem for daqui de São Paulo, ó, o Jeff, quem mais? No sábado estaremos lá no MAC USP. É, reserva o ingresso lá, a gente, né, eles vão limitar a quantidade de pessoas justamente para não ter aglomeração e tal. Mas é uma boa oportunidade lá da gente se encontrar e São, bater papo, enfim. são 50 pessoas por horário, Uhum. o limite. E o E MAC é bem inaugura de grande, então. manhã, né? Começa de manhã, mas eu estarei lá de tarde a partir das 3 até umas 6 da tarde. Eu Então, também para estarei quem na parte for da nesse tarde período, lá. Eu também vou na certo. parte da tarde lá. Eu reservei dois horários. Eu reservei, se não me engano, o horário das 13 horas, das 13 às 15 e das 15 às 17. Uhum. Eu reservei os dois horários, então quem conseguir ir lá vai ser um prazer a gente se encontrar. E aí também ao É, longo desses meses, até maio, a gente vai marcar 3 visitas guiadas. Então, boa. para quem quiser ver a exposição, acompanhado por mim, né? A gente vai marcar, se eu não me engano, dia 20 de março. 20 de Uhum, março, aí depois, mês a mês, a gente vai fazer esses encontros, também no período tá, da tarde. Então, são 3 boa, sábados. É legal, boa. porque dá para levar professores, sei lá, pessoas interessadas, o público em geral vai poder se inscrever. Só que aí, Uhum, nesse caso em específico, vai ser bem limitado. Vão ser 10 pessoas por horário. Vão tá. ser 3 horários por dia, mas por essa questão da pandemia vai ser bem limitado mesmo o número de participantes, né? Muito bom. Paulo, queria te agradecer. Já faz uma hora aí que a gente está batendo papo, passa rapidinho. Queria te agradecer pela Sempre é um prazer disponibilidade no meio da conversar. sua, no meio da sua quarta-feira de bater um papo com a gente, comigo Legal. e com o pessoal que tá aqui online até esse horário. Obrigado mesmo pela gentileza. É sempre uma delícia conversar com você. Você é muito generoso e uma cabeça muito boa, uma cabeça puta pensante, um cara inquieto, é, calmo, um cara sereno, um cara muito tranquilo nas palavras. É muito legal estar do seu lado, Paulo. Muito legal O mesmo. prazer tem sido meu. Muito bacana.
como O sempre. Tá prazer tem junto. sido meu, porque é um pessoal jovem também. A OMA tem essa característica de também, acho que como você falou, de ser inquieta, né? De querer fazer outras coisas. Acho que isso é bem legal, assim. Vocês também estão de parabéns. Estamos todos, fazemos parte do Legal. mesmo time. Isso aí. Obrigado, meu amigo. Descansa. Sábado nos vemos lá. Sábado nos vemos. É isso aí. Um Valeu, abraço. pessoal, que acompanhou a gente até agora. Obrigado pela parceria, pela companhia. E quarta-feira, para quem não vê no sábado, quarta-feira que vem, às 9 horas, de novo aqui na nossa live semanal. Beijo em todos, abraço em todos e até mais. Tchau. Muito legal, muito legal. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Quarta-feira que vem nos vemos de novo, hein? Abraço e beijos.